Bom, pessoal, vamos lá ao estudo da ondulatória, tá? Do módulo 1 do livro de vocês. Aqui nós temos a introdução à ondulatória, tá, pessoal? Bom, ondulatória. Bom, a ondulatória, pessoal, vai nos dar condições de entender a base do funcionamento de algumas tecnologias, como, por exemplo, um satélite, o sonar de um navio ou de um submarino, a refração da luz, ou seja, a passagem dela do ar para a água, né? Ou a difração, que seria a capacidade que a onda tem de transpor obstáculos. Tá? Então, a partir do estudo da ondulatória, nós teremos a base para o entendimento de algumas tecnologias. Tá? Muito bem, vamos em frente então. A propagação das ondas. Pessoal, o que é uma onda para começar? Né? Uma onda é uma perturbação em um meio material. Então, você imagina essa mãozinha aí oscilando para cima e para baixo. Tá? Você tem que, ao oscilar, ela produz um pulso. Tá? Esse pulso ele se propaga de forma perpendicular à onda. Né? Então, eu vou oscilar a mão na direção vertical e eu vou ter uma propagação na direção horizontal. Essa onda, esse pulso, ele vai levando consigo a energia que essa pessoa transmite para a corda à medida que oscila a mão para cima e para baixo. Bom, um segundo exemplo tem na figura embaixo aqui, ó, na figura que eu vou chamar aqui de figura 2. Eu vou chamar a figura da mãozinha de figura 1 e a figura 2, a figura do barquinho, tá bom? Então, olha só, na figura 2 tem uma bolinha. Vamos considerar que essa bolinha foi abandonada de uma certa altura. Se ela foi abandonada, ela tem nessa altura uma energia potencial gravitacional. E à medida que ela vai caindo, essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. E quando ela atinge a superfície da água, essa energia é transmitida para a água, produzindo o quê? Um pulso, uma onda. Essa onda, pessoal, ela passa por baixo do barquinho aqui, fazendo com que o barquinho suba e desça, mas sem se deslocar junto com ela, sem se deslocar na mesma direção dela. Então, nós observamos o quê? Que a onda ela vai levar consigo apenas energia, ela não vai levar consigo matéria. Então, uma onda ela leva consigo energia. E o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação em um meio material. Tudo bem? Então, vamos em frente. Classificação das ondas. Pessoal, eu posso classificar as ondas aqui de acordo com o meio de propagação, tá? Eu posso classificar uma onda de acordo com a direção dos pulsos, ou eu posso classificar uma onda de acordo com a natureza, quanto à natureza de uma onda. Vamos verificar cada uma dessas aqui, ó. Primeiro, meio de propagação. Meio de propagação, pessoal, nós vamos ter ondas unidimensionais, teremos ondas bidimensionais e teremos ondas tridimensionais. Bom, uma maneira interessante de você identificar isso é você imaginar que o gráfico, ó, o gráfico XYZ, tá? Então, eu vou ter aqui, olha, uma reta Y, uma reta X e uma reta Z para cá, olha só. Tem mais uma reta Z aqui. O que seria uma onda unidimensional? Uma onda unidimensional, pessoal, seria uma onda que se propaga em apenas uma dimensão, como, por exemplo, a onda em uma corda, né? Uma onda em uma corda, ela se propaga em apenas uma dimensão. Vamos imaginar a onda, uma corda sofrendo oscilações, e a onda se propagando. Você observa que ela se propaga o quê? Ó, se propaga em apenas uma dimensão. Então, se ela se propaga em apenas uma dimensão, ela vai ser caracterizada como unidimensional, né? Agora, você vai imaginar a onda na superfície de um rio. Tá? Na superfície de um rio, pessoal, se você observar bem a onda se deslocando em uma superfície de um rio, você verifica uma formação de uma figura mais ou menos assim, ó. Então, ó, ela se propaga no eixo X e no eixo Y.
Então, ondas que se propagam em superfície, desculpa, pessoal, no eixo x e no eixo z, tá? Eixo x e eixo z. Então, uma onda que se propaga em uma superfície, ela se propaga em duas dimensões. Então, ela é chamada o quê? Bidimensional. Ela se propaga em duas dimensões. No meu exemplozinho, a onda em uma superfície representada pela figura aqui de preto, ela se propaga em duas dimensões, no eixo x e no eixo z. Então, ela é considerada bidimensional. E o que seria uma onda tridimensional, professor? O que seria uma onda tridimensional? Uma onda tridimensional é uma onda que se propaga em três dimensões, como o som, por exemplo, né? Você imagina o som que está no meio de uma escada. Quem está em cima consegue ouvir o som porque ele se propaga indo para cima também, né? Ele se propaga indo para cima. Mas quem está de um lado e de outro também observa, porque ele também se propaga indo de um lado para o outro. Então, o som é uma onda tridimensional, porque ele se propaga tanto no eixo x, quanto no eixo z, quanto no eixo y. Então, ele é caracterizado como uma onda tridimensional. Então, vamos lá. O que é uma onda unidimensional? A onda que se propaga em apenas uma direção, uma dimensão, que aqui foi representado pela ondazinha que está se propagando aqui no eixo x, né? Então, unidimensional. Bidimensional. Bidimensional em duas dimensões, como a ondazinha que foi representada aqui de preto, né? Se propagando no eixo x e no eixo z, né? Então, bidimensional. E uma tridimensional, ela se propaga em três dimensões no eixo x, y e z. Então, nós temos unidimensional, por exemplo, ondas em cordas, bidimensionais, por exemplo, ondas na superfície de um lago, e tridimensionais, por exemplo, ondas sonoras. Beleza, pessoal? Então, vamos à próxima caracterização. Ó, a próxima classificação. Classificação da onda em relação à direção do pulso. Em relação à direção do pulso, pessoal, nós temos transversais e longitudinais. Tá. O que é uma onda transversal? Uma onda transversal, ó, imagina aqui que você vai oscilar, essa mãozinha está produzindo uma onda em uma mola. Então, essa mãozinha ela vai para cima e para baixo. Ela oscila para cima e para baixo. Se ela oscila para cima e para baixo, ela vai produzir pulsos. Esses pulsos vão se deslocar perpendicularmente. Olha, a mão vai para cima e para baixo e a onda vai para cima, vai para frente, desculpa. A onda vai para cima e para baixo e a mão vai desculpa, pessoal, a mão oscila para cima e para baixo e a onda se desloca para frente, né? Então, essa onda que está se deslocando, formando ângulo de 90 graus com a oscilação, essa onda é dita transversal, tá? E o que é uma onda longitudinal, professor? Uma onda longitudinal é quando, por exemplo, a mão oscila na direção horizontal, tá? A mão oscila na direção horizontal e a onda se propaga na mesma direção, horizontal também. Então, essa onda aqui, ela é considerada longitudinal. Tudo bem? Bom, pessoal, em exemplo de ondas longitudinais e ondas transversais, você pode ter como uma onda transversal, um exemplo de uma onda transversal, a perturbação em uma corda é uma onda transversal, tá? A luz é uma onda transversal, tudo bem? E onda longitudinal? Longitudinal você pode ter aí o som que sai aí de um alto-falante, né? Ó, vou desenhar um alto-falante aqui, pelo menos tentar fazer algo parecido. Tá aqui, pronto, alto-falante. Perfeito, meu alto-falante. O que vai acontecer? Esse alto-falante, quando ele começar a funcionar, quando ele estiver ligado à caixa, né? Olha só, né? Ele oscila para frente e para trás, né? E a onda vai na mesma direção da oscilação. Então, isso daqui é um exemplo de uma onda o quê? Longitudinal. Tudo bem, pessoal? Beleza, então. Vamos à próxima classificação quanto à natureza. Quanto à natureza, pessoal, nós teremos ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O
que é uma onda mecânica, professor? Uma onda mecânica é uma onda que precisa de meio material para se propagar. A onda mecânica necessita de meio material para se propagar. Ou seja, ela não se propaga no vácuo. Ela não se propaga no vácuo porque ela precisa de um meio material para se propagar. Em exemplo de ondas mecânicas, nós temos o som, nós temos ondas em superfícies de lagos, nós temos ondas em cordas, tudo isso é onda mecânica, pessoal. Precisa de meio material para se propagar e não vai se propagar no vácuo, onde não tem matéria, não dá para onda mecânica surgir, porque onda mecânica precisa de meio material para se propagar. E onda eletromagnética? Essa daqui, ela já não se importa se o meio é material ou não, ou seja, ela não precisa de meio material para se propagar. Uma onda eletromagnética não precisa de meio material para se propagar. Ela se propaga no vácuo e também em meios materiais. Então, ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e também em meios materiais. Ela não precisa de meio material para se propagar. Um exemplo de onda eletromagnética, né, é a luz. Então, a luz é um exemplo de onda eletromagnética, não precisa de meio material para se propagar, tá bom? Então, as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Todas as ondas eletromagnéticas, pessoal, são transversais, tá bom? Então, isso é uma observação interessante que você não pode esquecer. As ondas eletromagnéticas são transversais, elas não precisam de meio material para se propagar, ou seja, elas se propagam no vácuo, mas também se propagam em meio material, tá, pessoal? Elas só não precisam de meio material para se propagarem. Bom, eu vou parar esse videozinho por aqui para ele não ficar muito longo e vou dar continuidade ao conteúdo Introdução Ondulatória no vídeo 2, a partir de elementos de uma onda. Tudo bem? Muito bem, então. Então, a gente vai parar esse vídeo aqui, tá? E vamos dar continuidade ao conteúdo em outro vídeo.